Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe você. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reflexão da palavra. Estamos aí com essa imagem linda lá da cidade de Roma, o Vaticano ali ao fundo, onde nos inspira também para rezarmos pela nossa igreja sempre, pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Que Deus abençoe você, que essa reflexão possa nos ajudar e possa fazer diferença também na nossa vida. Vamos juntos meditar a palavra do Senhor no dia de hoje, Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27. Um trecho bem pequeno, vou ler ele todo, porque é bem pequeno. Ele diz assim: naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor, Deus do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Bonito isso, né? Jesus falando que a vontade de Deus aconteceu, assim foi do seu agrado. Depois no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É muito bonito a gente poder ver logo no início Jesus louvando. Eu te louvo, ó Pai. Essa atitude de louvor. Se o próprio Jesus louvava, por que nós não fazemos essa experiência do louvor nas nossas vidas? O louvor é libertador. O louvor nos coloca na nossa posição de servos e reconhecemos que Deus é Deus. Reconhecemos que Ele é o nosso Deus e nós somos os servos. Ele é o nosso Senhor. Nós reconhecemos que nós dependemos dele. Por isso que muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade de louvar e a gente quer às vezes pedir mais. Preste atenção. Sempre a gente faz as orações, a gente está pedindo. Comece sempre a sua oração com louvor. Louve e engrandeça o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele é o nosso Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é nosso Deus. E Jesus ali fica feliz porque aquilo que é da vontade, do agrado do Pai aconteceu. Isso é muito bonito. O que é? É revelar aos pequeninos. Revelar, tirar o véu. Aquilo que às vezes nos dificulta enxergar. Desnudar. A palavra revelar traz todas essas interpretações que a gente consegue ver, enxergar. E Jesus é a própria revelação do Pai. Jesus é a maior revelação, é a grande revelação de Deus para nós. Em Jesus está toda a revelação do nosso Senhor. Mas o mais bonito é que ele fala dos pequeninos. No mundo de hoje nós sabemos o que é mais valorizado. As pessoas sábias, inteligentes, os fortes, as pessoas habilidosas no esporte. Veja, aquelas redes sociais daqueles grandes atletas, como tem muita gente seguindo, muita gente que gosta, eles têm muito mais seguidores. Mas para Deus é diferente dos valores do mundo. Para Deus, Ele se revela aos pequeninos. Ele se revela às pessoas mais simples. E essa simplicidade pode ser essa simplicidade do nosso coração. Nós só conseguiremos enxergar se tivermos essa simplicidade de coração. Hoje se valoriza os grandes cursos, as faculdades, doutorado, mestrado, aquela pessoa ela é letrada e tudo isso. Mas para Deus conta essa simplicidade do coração. Tudo isso é muito bom. Eu mesmo estudei na faculdade de teologia, buscando mais conhecimento, porque através do conhecimento nós damos ferramentas para Deus na nossa vida. Isso é muito bonito. Só que nós temos que entender que toda essa ferramenta que nós damos para Deus precisa estar submetida à vontade de Deus, aquilo que é do agrado de Deus, como fala na palavra de Deus hoje. Precisamos permitir que passe por nossa vida a vontade de Deus. E Jesus eu quero colocar para vocês aqui uma imagem de Jesus louvando, né? Erguendo os braços e erguendo esse louvor ao Senhor, porque revelaste aos pequeninos. Ele se alegra porque os pequeninos conseguem enxergar. Gente, o conhecimento é bom, mas a gente precisa entender aquilo que fala no nosso coração. Vejamos, por exemplo, a Virgem Maria. Ela diz, porque olhou para a humildade da sua serva, a pequenez da sua serva. Quanto mais
pequenos, simples, na humildade, nós nos colocamos pequenos diante do Senhor, mais Deus vai fazer. Quando sou fraco é que sou forte. É na nossa fraqueza e na nossa pequenez que Deus se manifesta. Se juntarmos todas as graças existentes no planeta Terra, nenhuma delas chegará perto. A graça maior de Maria ter gerado Jesus no seu ventre. E ela foi na simplicidade. Podemos olhar também os 3 pastorzinhos que tiveram aí a visão da imagem de Nossa Senhora de Fátima. E que para eles foi revelado tantas coisas importantes. 3 pastorzinhos simples. Lembrando também de Juan Diego, com a imagem de Guadalupe, um índio também, um homem simples. E Maria tanto revelou e tanto falou para ele. Gente, os apóstolos eram homens simples e rudes, pescadores, sem estudo, e o Senhor os escolheu, o Senhor nos escolhe. Gente, muitas vezes, quanto mais conhecimento se tem, menos confia e menos deposita a sua esperança em Deus. Infelizmente, quantos cientistas se consideram ateus porque o conhecimento pode sim nos afastar. Claro que não é regra, mas isso pode acontecer. Chega um momento que a gente tem que deixar de entender as coisas, tentar explicar e saber que Deus nos revela. Nem tudo eu vou conseguir explicar os mistérios de Deus, é impossível. Como é que a gente pode explicar a Santíssima Trindade? Como nós podemos explicar o fogo do Espírito Santo? Como nós poderíamos explicar a Assunção de Nossa Senhora? Como nós poderíamos explicar a ressurreição? Claro, existe toda a teologia que explica isso, mas só compreenderemos com os olhos da fé. A própria Eucaristia, se nós pegarmos, existe toda uma explicação teológica sobre a Eucaristia, mas quando você olha em cima do altar, você vê pão, é uma hóstia. Mas com os olhos da fé nós enxergamos Jesus Cristo, corpo e sangue, alma e divindade. E aquilo faz toda a diferença na nossa vida, meu irmão, porque somente na simplicidade do coração você enxerga Jesus ali e aquilo entra na sua vida e a sua vida é transformada. Senão você vai comungar um pedaço de pão e não vai fazer diferença na sua vida. A diferença acontece quando nós nos permitimos. Para seguir Deus nos dias de hoje, nós precisamos ser profundos, precisamos ser místicos. Precisamos entender que existem realidades que não dá para a gente compreender, mas que Deus vai nos revelando, revelando ao coração. Por isso que Jesus fala que a gente precisa ser como criança, precisa viver essa simplicidade. A gente precisa estar aberto, porque Deus quer fazer muita coisa na nossa vida, mas só vai fazer se nós entendermos que tem coisas que nós não vamos entender. E essa falta de entendimento não me atrapalha, porque eu sei que Deus tem o melhor para fazer na minha vida. Nem tudo nós vamos explicar, mas nós vamos viver. Nem tudo vamos conseguir ali entender, mas nós vamos experimentar. E essa experiência fala muito mais do que muito conhecimento que existem por aí. Muitas vezes nós vemos a presença de Jesus nos pequeninos, nas pessoas pequenas, nos marginalizados. Essas pessoas nos ensinam. Essas pessoas são Jesus na nossa vida, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão nas ruas, elas também nos falam de Jesus. Hoje é dia de São Boaventura. Eu trouxe uma imagem de São Boaventura aqui, e para poder encerrar a nossa reflexão, Boaventura, que era um homem com extremo conhecimento, doutor da igreja, bispo, ele era discípulo de São Francisco de Assis e era também contemporâneo de Santo Tomás de Aquino, um homem extremamente profundo e que procurou viver a sua pequenez, aí os frades menores aí, dos franciscanos. Ele também se tornou responsável pela ordem franciscana. Então, um homem que tinha um status de estar ali responsável, era um homem que tinha tanto conhecimento, que estudou muito, mas foi um grande místico. Um homem que ele fala para a gente ter a sensibilidade e não apenas o conhecimento humano. Olha que bonito. Ele dizia também, falava de enxergar a presença do sobrenatural de Deus dentro de si, pelas virtudes da fé, esperança e caridade. Um homem extremamente inteligente, mas que se fez pequeno e entendeu as coisas de Deus na sua vida. Nós só entenderemos se nós formos pequenos. Tem uma história que diz que São Boaventura, que era contemporâneo de Santo Tomás de Aquino,
E Santo Tomás de Aquino ficava encantado com Boaventura, com o seu conhecimento, com a sua mística, com a sua espiritualidade, e queria saber o que ele fazia para alcançar tanta espiritualidade. E diz para ele: eu quero saber o que você está lendo, me mostra e me leve até o seu quarto, me leve até a sua cela, onde você reza, porque eu quero saber, porque eu preciso fazer isso na minha vida também. E aí foi com São Boaventura até o seu quarto. Quando chegou lá, tinha um crucifixo, uma Bíblia e um lugar para ajoelhar, um genuflexório. As mesmas coisas que tinham no quarto de Santo Tomás de Aquino. Ou seja, nós temos na nossa mão as mesmas coisas que muitas pessoas têm, e nós encontraremos essa profundidade através do nosso coração. Ele tinha um crucifixo, uma Bíblia e um genuflexório. E o convite para mim e para você é isso hoje, que a gente tem essa profundidade. Eu quero encerrar falando um trecho do Itinerário da Mente para Deus, que é um escrito de São Boaventura, que diz o seguinte, olha que lindo: ninguém creia que basta a leitura sem unção, a especulação sem a devoção, a investigação sem a admiração, a atenção sem alegria, o trabalho sem piedade, a ciência sem caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça, a pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus. Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura. Isso é muito lindo. Ninguém creia que basta a leitura sem unção. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. O trabalho sem piedade, a ciência sem caridade, a inteligência sem humildade, o estudo sem a graça, a pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus. São Boaventura que possa rogar por nós para que nós entendamos que todo o conhecimento do mundo não é nada diante daquilo que nós podemos experimentar dentro do nosso coração, na profundidade do nosso coração e na simplicidade. Como Maria dizia, porque olhou para a humildade da sua serva. Que nós tenhamos essa humildade, essa simplicidade, porque aí sim, meu irmão e minha irmã, experimentaremos coisas incríveis. Por isso Jesus louvava a Deus, porque escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Que sejamos pequenos também, na simplicidade experimentemos a Deus. Deus te abençoe, hoje e sempre, e até a próxima.